sou coordenadora clínica no IBAC e hoje eu estou com a Mara Regina, psicóloga Mara Regina, que também é terapeuta aqui no IBAC, fez o curso de formação, é mestre em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília, é professora no IBAC e mediadora de família. E hoje a gente vai falar sobre o tema poliamor. Oi Mara, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua vinda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Primeiramente, a gente gostaria que você dissesse pra gente, né, contextualizasse esse título, né, o que é o poliamor? O poliamor, ele é um tipo de relacionamento muito atual, né, que surgiu nos anos 90, mas que está dentro do que a gente chama de relações monogâmicas, não monogâmicas, né, em contraposição às relações monogâmicas. Além dessa prática, desse tipo de relação, nós temos outras também não monogâmicas, como a poligamia, que pode ser tanto um homem ter diferentes mulheres e mulheres também se relacionarem com diferentes homens, né? Temos também as relações abertas e as relações livres. Como outro também tipo de prática, mas essa se dá mais no nível de terapia, de práticas sexuais, temos o swing, né? Então o poliamor é uma desses tipos de relacionamento, né? Que surgiu então nos anos 90, né? Muito em razão dessa mudança, né, cultural, da nossa sociedade contemporânea, em que o romantismo, as práticas românticas, elas um pouco se perderam ao longo do tempo. Então, a questão de ter só uma pessoa, ou de estar sempre, ser fiel a única pessoa pelo resto da vida, é algo que foi, vamos dizer, se perdendo ao longo do tempo por diversos fatores socioeconômicos, culturais, né, de desenvolvimento, e que hoje então a gente tem essas possibilidades, né? Você comentou que é desde 90 que o pessoal começou a se manifestar, né? Foi nessa época que, na verdade, além dessas questões que você colocou, o que mais que favoreceu essa difusão, digamos assim, essa abertura em relação às pessoas se exporem e assumirem relações como essa? Né? Foi só nesse momento? Sempre aconteceu? Eu acredito que assim, a sociedade foi se transformando. Por exemplo, antes se começava com muita certeza o namoro, né? E aí começou-se a prática do ficar, que é você poder sair, ficar com várias pessoas numa noite, por exemplo. E isso, de certa forma, foi se ampliando para além da noite, né? Então, esse é um ponto. A própria liberação sexual da mulher, a própria busca da igualdade da mulher, né, na nossa cultura, propiciou isso, porque os homens sempre foram dados direito a eles a serem poligâmicos, a terem várias mulheres dentro, e às vezes tendo duas famílias ao mesmo tempo, por exemplo, né? Ou ter várias mulheres mesmo casado. E a partir dos anos 90, com toda, vamos dizer assim, com toda a revolução feminina que já veio nos anos 80, isso foi uma forma que a mulher também, né, se encontrou para expressar sua sexualidade, seus desejos, suas vontades, né? Então, por esse lado, seria assim, talvez até uma conquista da igualdade feminina nas relações, porque ter vários parceiros sempre aconteceu na humanidade, né? A nossa humanidade tem muito mais tendência à poligamia do que à monogamia. Porém, era algo mais liberado para os homens e escondido. E o poliamor, ele pressupõe ética, pressupõe que todos tenham ciência de que o outro tem outras pessoas, ou colocar uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, ou um casal no relacionamento, né? Então, é algo que se espera respeito, ética, fidelidade entre os casais, né? Especificamente sobre o poliamor. Quais são as regras entre as pessoas que se relacionam, né? Vamos supor um grupo de pessoas que se relacionam, quais são as regras existentes entre essas pessoas? Eles constituem regras para poder ter uma relação harmônica? Como que funciona? É necessário, sim, são necessárias essas regras. O que acontece?
O casal ele pode ser formado inicialmente por um casal, né, que pode ter praticado a monogamia por muito tempo e decide abrir a relação para uma pessoa ou um casal, ou mais de um casal. Então podemos ter trisais ou quadrisais. Mas essas relações elas têm que ser pautadas no respeito, na ética e de certa forma um pouco na fidelidade, ou seja, os casais não podem trair outros, né, o outro casal, ele tem que realmente preservar essas relações. E tem muito também a direção para constituir família. Então eles se consideram como uma família com mais de um casal. Então o respeito, a ética, o diálogo, ele é extremamente importante, porque não se pode fazer as coisas escondidas. E se um casal você já tem que estar gerenciando tantas questões, imagine, né, quando tem mais uma pessoa ou mais 4 pessoas, enfim, o número que tiver aí. Então é algo que precisa de ter muito diálogo. Tá? Sim. E como que, já que esse estilo de relação vem se manifestando a partir da década de 90 e, né, nos dias de hoje, como que você vê, como que a sociedade recebe, como que a sociedade vem recebendo esse estilo de relação, né? E como que essa reação da sociedade impacta as pessoas que se relacionam dessa forma? A sociedade, assim, ela não discute muito abertamente sobre isso, né? Existem poucas oportunidades realmente de discussão, né? A nossa sociedade ainda é majoritariamente monogâmica e fortalece muito esse tipo de relacionamento. Bem, a gente não tem casos assim de mortes ou de ataques a casais poliamoristas, ou que fazem essa prática, ou lugares que tem swing, por exemplo, que também não é um poliamor, mas é uma prática ligada à não monogamia, né? Então a gente não ouve esse tipo, não se vê um relato sobre isso. Sim. Não sei se é porque não se abre ainda, né? Não sei se as pessoas não publicam, não estão aí, vamos dizer assim, no público, de mãos dadas, 3 pessoas ao mesmo tempo, ou 4 pessoas, talvez né, as pessoas não exponham isso. Não exponham ainda né? isso. Talvez isso vai ter um impacto negativo. Ainda não se tem esse relato. Sim. Mas, de qualquer jeito, juridicamente, isso não é proibido. Então, o judiciário, ele, inclusive, até certo tempo, até certos meses, né, na verdade, se podia fazer união estável entre mais de 2 pessoas. Isso é uma boa colocação. É uma curiosidade. Eu não sabia que existiam, então, essas leis que respaldam as pessoas que precisam. Não existe necessariamente uma lei que respalde, mas não existe uma lei que proíbe. O que é proibido é a bigamia. Sim. Ou seja, você ser casado, realmente, papel passado, com uma pessoa e depois com outra. Isso constitui crime, inclusive prisão. Mas a união estável entre 2 ou mais, entre 3 pessoas ou mais, ela podia ser feita. Mas agora o CNJ ele não permite mais, porque eles estão querendo construir uma legislação que respalde esse tipo de união, e tem todo um grupo no Congresso e em redes sociais, né, que estão buscando essa legalização, né, desse tipo de relação. Que interessante. E quais são as vantagens de estar numa relação entre, né, com mais pessoas envolvidas afetivamente, sexualmente, simultaneamente, né? E os desafios que esses parceiros enfrentam nesse relacionamento? Então, as vantagens, vocês podem até consultar um TED que fala sobre poliamor e inteligência emocional, em que uma americana ela enfatiza a ideia de que quem está nesse tipo de relação necessariamente tem que apresentar muitas habilidades, né? Principalmente a habilidade de lidar com o ciúme, porque a pessoa não é mais sua eternamente, ela não está mais sob, né, assim, as regras da fidelidade ali como nas relações monogâmicas. Então tem que realmente aprender a lidar com isso. Isso pode servir de fonte de crescimento. E, por outro lado, nós humanos somos muito... nós mudamos, nós temos muitas reações, nossos desejos mudam ao longo do tempo, né? Então, uma relação aberta ou de poliamor, ela pode favorecer maior, vamos dizer assim, você entra em contato com fontes de prazeres,
né, assim, mais variados. E isso pode trazer um pouco mais de felicidade para o casamento, né? Para a relação e para cada indivíduo também, pode fortalecer a relação. Porém, quando a gente fala em desafio, é interessante observar se essa busca também por relações abertas, ou por um poliamor, ou colocar mais uma pessoa na relação, tem que se ver se não é em razão da relação estar ruim. Porque não salva casamento. O swing, a relação aberta, o poliamor não salva um casamento ruim. O que salva o casamento ruim é a boa comunicação, de repente fazer a pessoa fazer uma terapia de casal, ou orientação, um aconselhamento, né? Ou terapias individuais, ou conversar mesmo, dialogar sobre os problemas. Então, isso é interessante acontecer quando o casal está bem e quer melhorar, ou porque quer experimentar algo diferente, mas não para salvar o casamento, né? E um dos principais desafios é o ciúme, realmente. Uma pessoa um casal, o parceiro que propõe a abertura do casamento, ele, às vezes o outro não está muito disposto para isso, né? Então ele vai ter que também se adaptar a essa situação e não pode ser obrigado. No poliamor especificamente, nenhum pode ser obrigado, senão não é poliamor. Porque aí tem uma relação de autoridade ou de abuso. Sim. Isso não pode acontecer. Existem perfis que se enquadram mais em relações monogâmicas e perfis que se enquadram mais em relações com mais pessoas? Sim. Existem duas pesquisas muito interessantes, inclusive uma foi feita aqui em Brasília, com jovens e com idosos, né? As duas faixas etárias diferentes, para saber sobre o que pensam sobre as relações não monogâmicas. Os jovens tendem a favorecer, a se posicionar mais a favor. Sim. Os idosos, as pessoas mais velhas, não. Elas têm uma tendência mais às relações monogâmicas, né? E também uma outra pesquisa que foi feita na Universidade Federal da Paraíba, uma aluna de graduação, ela demonstrou que pessoas que tendem a experimentar coisas novas, apoiam mudanças culturais, são ligadas a religiões mais relacionadas ao agnosticismo, né? As relações agnósticas as religiões agnósticas e o espiritismo, ou espiritualistas em geral, elas tendem a ser mais positivas em relação às relações poliamorosas do que as pessoas que preferem estabilidade, essas religiões ligadas mais às religiões cristãs pentecostais. Elas têm a tendência a apoiar mais as relações monogâmicas. Entendi. E você, como psicóloga, você já atendeu parceiros que se relacionam, né, com mais pessoas? Você já recebeu esse tipo de demanda clínica? Sim. Como que foi, né? É uma experiência, assim, que para mim como psicóloga é muito interessante. Eu atendo, assim, comecei a minha carreira em 1998 e desde sempre eu vejo isso no consultório, né? Então, assim, o que é mais comum? São casais homoafetivos, até porque os casais homoafetivos, eles têm uma tendência um pouco mais à igualdade, né, nas relações. A esses valores, a fidelidade não é algo tão importante, então eles tendem a experimentar mais essas relações, né? Tanto o poliamor como as relações abertas, o swing. E os casais héteros, eles buscam mais a terapia quando existe um conflito, quando um quer começar esse tipo de relação e o outro não quer, ou tem que se adaptar. É mais comum hoje, pelo menos na minha prática, os casais querem buscar o swing, ou já terem praticado o swing. Casais monogâmicos que procuram o swing. Isso. Como uma forma de experimentação. Isso, como prática sexual. Lembrando que o swing, ele vai acontecer, a prática acontece em algum local específico, mas não entra para o casamento. Não existe uma relação pós. Entendi. Né? Ela é mais afetiva. Isso. E é mais ligada, assim, experiências heterossexuais, porque o poliamor podem ter casais tanto hétero como homoafetivos. Então, eles são mais abertos nesse sentido. No swing, as relações são mais para heterossexuais, né? E
e ficam mais ali restrita à situação da prática sexual. Então, é mais comum os casais virem à terapia dizendo que tiveram uma experiência como essa, ou querem ter, ou às vezes quer fazer isso como uma prática mais comum, mais, vamos dizer assim, rotineira, e a outra pessoa não quer. Que aí eles vêm para a terapia para resolver esse tipo de conflito, né? Então é bem... alinhar as demandas na relação. Exatamente. Agora pode acontecer também na literatura, a gente já vê, né? Casais, por exemplo, que buscaram outros casais para se relacionar, houve uma vontade de mudar a relação, de melhorar, e acabou que isso gerou às vezes um conflito, e aí eles decidiram não mais ter esse tipo de relação, ou esse tipo de relação foi interessante. Eu já tive 2 tipos de situações em que o casal quis ter uma relação aberta e que foi legal, foi bom. Um deles era muito ciumento e a gente conseguiu lidar com isso, foi muito bom. E outro que tinham relações abertas e faziam também muito swing e também tinham a tendência a ter relações livres, mas que decidiram fechar porque achavam que aquilo ali já não estava fazendo tão bem. E que aí foi interessante também porque houve o quê? Momento do diálogo, da comunicação, de cada um expor seu ponto de vista, sem pressão, sem exigências, sem cobranças, né? Com respeito à individualidade e à igualdade. Então, na verdade, o trabalho do psicólogo, nesses casos, é justamente para tentar ajudá-los a compreender, né? Buscar um autoconhecimento para tentar ajudá-los a compreender o que é adaptativo nessa relação. Exatamente, o papel do psicólogo seria esse, sim. Como qualquer atendimento precisa ter um momento para o autoconhecimento, né? Para o entendimento, para um ouvir o outro no momento da sessão de casal, né? Ou da sessão do tricasal, do trisal, aliás, né? Então precisa também ter a propensão ao diálogo, melhorar a comunicação, né? E também trabalhar, às vezes, coisas que ali eles acreditam que não são importantes, mas para o terapeuta né? Às vezes tem conflitos, coisas que precisam ser organizadas na relação casal para que eles possam continuar bem. Entendi. E quais os desafios que o psicólogo pode enfrentar em relação a esses atendimentos? Como que o psicólogo pode se aprimorar para estar pronto ali para atender demandas nesses casos? Assim? Então, eu sempre falo, existem várias questões aí que norteiam, que estão aí que rodeiam o atendimento clínico nesses casos. Primeiro, o psicólogo, ele precisa se conhecer um pouco e entender como é que ele se sente quando ele ouve sobre isso, quando ele percebe quando vem um casal falando sobre isso, quando ele ouve notícias, como é que ele se posiciona, né? Eticamente, pessoalmente, filosoficamente. Né? Então ele precisa saber se conhecer um pouco, porque de qualquer jeito nós temos um código de ética que prima para a valorização, né, do ser humano e não a discriminação. Temos como base aí os direitos humanos, então ele não pode, vamos dizer assim, discriminar, né, qualquer tipo de pessoa. Então ele tem que estar preparado para saber que isso existe, né, tentar se chocar o menos possível, ou pelo menos expressar isso tão fortemente, né? Então tem essas questões éticas importantes, tem as questões jurídicas, conhecer um pouco o que está acontecendo juridicamente, né? Enfim, e ter esse repertório, essa habilidade para o atendimento de casais e quem sabe, né, a gente vai ter que ter uma formação daqui a pouco para trisais e quadrisais, né? Então vamos ter que ampliar aí nossas habilidades de atendimento, né? Além do mais, a gente precisa entender que outra coisa é que existe uma família. Então, quando existe um trisal, por exemplo, que tem uma criança, a gente vai ter que também olhar esses desafios, por exemplo, da criança, quando ela chega na escola, como é que vai ser quando ela tiver os dois pais ou as duas mães, Dia das Mães, como é que ela vai, se ela vai ser discriminada ou não, como ela pode lidar com isso. Então tem que dar também um apoio à família, né? A família plural, a família poliafetiva. Não só os parceiros, mas Sim. também aos filhos, ao que se estende a essa família. Exatamente, quando temos filhos adolescentes, né? Que aí
eles ficam assim, eles não aceitam muito bem, tem a questão da imagem. Então são desafios que a gente vai encontrar por aí, né? Certo. Que bom, Mara. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer te receber, muito esclarecedor, né? Muito esclarecedoras as suas informações. Né? Lembrando que aqui no IBAC, Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, nós temos a clínica do IBAC, que faz atendimento com adultos, casais, família, né? E nós temos também os nossos cursos de formação na análise do comportamento, e aí eu vou deixar então aqui o site, caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram recorrer a gente, né? Nós estamos aqui à disposição. É ibac.com.br. Obrigada. Obrigada.